como foi começar com a prospecção digital? Quais foram as primeiras dúvidas que surgiram? Porque muita gente já faz a prospecção, né? Mas tem dúvida de como faz, se está indo no bom caminho, se para a área previdenciária tem alguma dica do que não fazer, porque a gente às vezes tem muita dica de faça isso, faça aquilo, mas qual é a coisa que a gente pode fazer e dar muito errado, né? A gente não sabe antes de errar. Sim, sim, tem muita coisa. Então vai ser muito bacana poder te ouvir. Muito obrigada por ter vindo aqui conversar e compartilhar seu conhecimento com todo mundo. Imagina, eu que agradeço pelo convite. Fico muito feliz. Então, você já fazia... Quando você começou a fazer prospecção digital? Bom, eu comecei a prospecção no meu escritório bem no começo, no digital. Bem quando eu Tá. comecei com o escritório. Porque quando nós começamos ele, eu e meu sócio, que a época era meu namorado, hoje ele é meu esposo, a gente começou bem, assim, só nós dois, sabe? Sem muito com Tá. quem crescer na advocacia. A gente atua aqui no interior de Goiás, na verdade, nosso escritório é aqui, mas atualmente a gente atua em todo o Brasil. O escritório tem sede em Tumbiara. E quando a gente começou, como não conhecíamos muitos advogados com quem a gente poderia contar para crescer também na advocacia, para pegar algumas ideias, a gente quebrou bastante a cabeça, né? A gente acabou passando por algumas situações bem difíceis nos primeiros meses da advocacia. Pensamos que algumas técnicas de prospecção que são bem ultrapassadas iriam funcionar. Aquela coisa do cartãozinho, né? Aquela coisa de história em uma rua movimentada, a gente pensou que só aquilo ali iria funcionar, já iria trazer bastante clientes para a gente. Só que com o tempo a gente percebeu que isso não era o suficiente. A gente precisaria funcionar mais, aparecer mais para as pessoas, entregar o nosso nome para mais pessoas. Então foi quando eu decidi começar a buscar sobre o posicionamento no digital, nas redes sociais, entregar o meu conteúdo para mais pessoas, ensinando as pessoas a respeito dos direitos delas. E eu comecei muito sem saber como fazer. Comecei principalmente produzindo artigos. E foi muito bom produzir esses artigos no começo que eu fiz, falando sobre os direitos das pessoas com relação ao INSS. Fazia bastante esses artigos toda semana e compartilhava com as pessoas. E com o tempo eu decidi que eu queria mais, queria uma entrega maior do meu conteúdo. Foi quando então eu comecei a produzir conteúdo tanto aqui no Instagram quanto no TikTok de direito previdenciário. Então, assim, eu fui aprendendo, quebrando a cara mesmo, sabe? Cometendo esses erros que você me falou. Então, eu sei perfeitamente quais são. Eu tive uma ligação aqui, eu E, Bianca, quando você começou a escrever... não sei se tá. Não, tranquilo, ele só faz um cortezinho, fica mudo, sabe? Mas já tá 100%. Só avisa se não tiver, mas acho que tá assim. Você falou que você produziu, então, conteúdo, né, de texto. Eram conteúdos mais curtos, eram conteúdos mais longos? Como que você começou a escrever? Olha, quando eu fazia os meus artigos, eu tentava fazer eles de uma forma bem didática, bem clara para o meu cliente final. Até porque eu não estava falando através desses artigos com advogados. Eu buscava fazer algo mais, uma leitura mais fácil mesmo de entendimento, que não cansasse tanto a pessoa. Então, basicamente, era um artigo bem rápido, de 1 ou 2 páginas, para que as pessoas pudessem aprender, entender qual é o direito delas ali dentro daquele conteúdo, sabe? Eu buscava sempre uma linguagem bem clara, bem simples para essas pessoas. Então, eu comecei justamente com esses artigos, produzindo esses artigos. Falaram aqui que ficou mudo, mas acredito que voltou, né? Se tiver voltado, a gente coloca um joinha, assim, pra gente saber, mas pra mim agora tá com retorno. Ah, voltou. Beleza, Gabriela. Obrigada. Tá ajudando a gente aí a confirmar. Agora, já no Instagram, quando eu comecei a produzir conteúdo no Instagram, conteúdo jurídico, quando eu fui pro Instagram, né, vim para cá, na verdade, eu comecei a fazer um conteúdo com pouco texto. Eu buscava colocar pouco texto nos meus conteúdos no Instagram. Eu cometi alguns erros no começo de colocar muito texto, aquela coisa de, às vezes, colar um artigo no nosso conteúdo, né? Ou colar uma jurisprudência. E eu comecei a perceber que o Instagram não gosta muito disso, de muito texto no seu post, né? Por exemplo, um post carrossel, cheio de texto, sabe? O Instagram não entrega tanto esse conteúdo e as pessoas também não param para ficar lendo, para ficar, de fato, consumindo esse tipo de conteúdo. As pessoas querem algo mais simples. Mas então eu comecei a perceber que o Instagram não gosta muito desses conteúdos que tem
texto, sabe? Então, eu busquei sempre resumir, colocar com as palavras. Às vezes tinha um novo julgado muito interessante que eu queria trazer para minha audiência. Eu pegava ele, lia, fazia os meus apontamentos e colocava nas minhas palavras de acordo com o que as pessoas entendem. Porque as pessoas não têm tanto conhecimento, né, com relação aos termos que a gente usa no direito. Então, a gente tem que simplificar isso para elas. Foi o que eu sempre busquei fazer no meu conteúdo. E você estava dizendo também que você começou a fazer semanalmente. Então, essa cadência, essa frequência, você conseguiu fazer bem bacana toda semana. Uma vez, 2 vezes? Como é que era no comecinho? Você lembra? No começo, quando eu fazia artigos, eu comecei com 1 artigo por semana. Depois eu passei para 2 artigos por semana. E fiquei firme nesses 2 artigos por semana. Quando eu comecei no Instagram e pro TikTok, aí eu já comecei a fazer um conteúdo por dia. Um post por dia. Eu entendi que era interessante produzir, porque quanto mais o Instagram percebesse que eu estava, tanto aqui no Instagram quanto no TikTok, percebesse que eu estava ali alimentando, produzindo conteúdo, tendo constância, agindo mesmo como uma plataforma profissional, onde é uma parte, né, um braço do meu escritório, o Instagram começa a valorizar a gente, eles começam a realmente entregar cada vez mais o nosso conteúdo. E é claro, quem não é visto não é lembrado, né? Então, quanto mais a gente está na mente do nosso cliente de maneira indireta, é importante, é incrível. A pessoa está lá consumindo o nosso conteúdo, vendo que a gente sabe a respeito daquilo, né? Mesmo que de forma indireta, não é algo forçado. A pessoa te segue e está recebendo o seu conteúdo. Então, eu comecei a ter essa constância de pelo menos 1 vez por dia. E daí hoje, então, são vídeos curtos, então, para o Instagram e para o TikTok. Olha, aqui no Instagram, eu atuo mais com a parte do marketing, trago sobre marketing jurídico, marketing digital, para pessoas que realmente querem fazer o seu negócio crescer e atrair mais clientes. Eu tenho, então, 2 vertentes no Instagram. Eu abordo sobre isso. E lá no TikTok, que é @euaposentei, para quem quiser ir lá acompanhar, lá no TikTok eu faço com o meu cliente final da advocacia. Inclusive, a Malu perguntou qual que é a área, né? Direito previdenciário. Então, lá eu faço conteúdos para o meu cliente de direito previdenciário, para atrair essas pessoas. Então, o meu foco no digital atualmente para atrair clientes para o meu escritório é no TikTok. Interessante. E tem muita gente que vai para fazer mais planejamento, para fazer benefícios, ou para aposentadoria mesmo. Como que você vê o perfil que tem chegado no TikTok? O que você recomendaria para quem não começou aí no TikTok? Primeiro, né, para quem não começou, comece o quanto antes, porque lá, muitas vezes, as pessoas me falam o seguinte: Bianca, eu não começo no TikTok, porque lá tem é muito juvenil, né, tem pessoas mais novas, e acaba que não é o meu público final. Mas é aí que as pessoas se enganam, porque quando eu comecei a fazer esse teste, eu comecei no TikTok sem saber se esse público estaria lá, se o meu público estaria lá. Eu comecei testando, né? E de repente eu comecei a perceber que estão lá, essas pessoas estão lá, elas querem também, sabe, ter essa rede social, tá passando os vídeos, consumindo conteúdo, passando o tempo, tá todo mundo lá, pessoas mais jovens, pessoas mais idosas, que é muito nosso público de previdenciário, né? As pessoas mais idosas. Eu comecei a perceber isso. Se você entrar hoje lá no meu perfil no TikTok e olhar os comentários dos meus vídeos, você vai perceber que são pessoas que têm 40, 50, 60 anos de idade. Então, isso é muito interessante. Por isso que eu falo que é importante sempre a gente começar a testar, para começar a entender o que realmente funciona, sabe? Pro previdenciário e outras áreas como trabalhista, por exemplo, família, eu indico muito o TikTok porque as pessoas estão lá. E muitas vezes, por exemplo, quando não está lá o senhor de 60, 65 anos que quer aposentar, às vezes está o neto, está a sobrinha dele, tá a filha dele, e aí ela vai e manda mensagem para você, que é advogada, e está produzindo conteúdo para marcar uma videochamada com você e ele participar. Então, às vezes, tem também essas pessoas que fazem essa ponte, que são os filhos, são os netos, e isso é muito interessante, é muito abrangente, sabe? Eu garanto aqui, para quem começar a produzir conteúdo na área previdenciária no TikTok, que o público está lá, e se você tiver constância, tiver persistência, consegue atrair clientes usando essa plataforma. Aqui no Instagram também, né? Mas isso que você falou, acho que é uma coisa que para muita gente vai se surpreender. Me surpreendeu também um pouco você falar, olha,
a gente coloca lá e tem bastante do público, porque muita gente tem a ideia de que o TikTok está focado ali no pessoal, como você falou, mais jovem, mas jovem mesmo, assim, pessoal adolescente, 17, 18, assim, 20, talvez a galera bem jovem, assim, no iníciozinho da vida adulta, e que talvez, para benefício previdenciário, não, meu público é mais, um pouco mais maduro, então a pessoa está fazendo mesmo planejamento, outra coisa, já passou ali dos 30 para 40, já está para 50 ou mais, 60. E daí você fala, será? Então, muito legal desmistificar também isso. Dizer, não, olha, vale a pena começar, porque tem muita possibilidade até dessas pontes, né? Com certeza. Hoje, como eu falei, para mim, aqui para o escritório, é a maior fonte digital de prospecção. Então, assim, é uma rede social que funciona bastante, mas é claro, não basta estar lá. Tem alguns pontos que você deve observar, como, por exemplo, saber as estratégias para conseguir alcançar esse público, né? Porque não é simplesmente produzir um conteúdo e achar que essas pessoas começarão a te seguir e fechar um contrato com você. Na verdade, você tem que produzir um conteúdo exato que essas pessoas querem ver e compartilhar com outras pessoas. A Malu perguntou qual o arroba do meu perfil lá, é arroba eu aposentei. Então lá eu faço esse tipo de conteúdo justamente para atrair essas pessoas. É o meu público-alvo. Então a importância de a gente saber quem que é o nosso público está justamente nisso, de você saber com quem você está falando, quais são as dores dessas pessoas, o que elas realmente desejam ver ali. Porque se você não souber se comunicar com essas pessoas, não vai ter eficiência, né? Não vai adiantar. Você vai estar falando com as paredes, produzindo um conteúdo ali que você não vai atrair pessoas para o seu perfil. Então é preciso ter algumas estratégias para você conseguir falar diretamente com essas pessoas. E, Bianca, você lembra qual foi o primeiro conteúdo assim, que deu muita visualização no TikTok? Olha, que deu muita visualização. O primeiro, né? Porque tem vários que dão muito. Sim, sim. O primeiro, se eu não me engano, foi falando a respeito de aposentadoria por invalidez. Eu citei algumas doenças que podem gerar esse benefício e deu mais de 1 milhão de visualizações, 1 milhão ou 2 milhões de visualizações. Então, assim, esse foi o conteúdo que, de fato, estourou, sabe? Alguns outros tinham dado, por exemplo, 200 mil visualizações, 100 mil, mas esse mesmo que foi o primeiro que explodiu, porque é um tema que as pessoas têm muito interesse, né? Quando a gente fala de aposentadoria por invalidez e auxílio-doença, LOAS também, é um tema que eu percebi que as pessoas querem muito saber a respeito, tem muitas dúvidas a respeito. Então, é um tipo de conteúdo bem interessante. Mas não necessariamente foi também o tipo de conteúdo que mais trouxe clientes para o meu negócio, para o meu escritório, no caso. Eu tenho conteúdo, por exemplo, deram 10 mil visualizações e mesmo assim eu consegui fechar o contrato, entendeu? Depende muito a abordagem do seu conteúdo. Eu costumo falar que a gente tem algumas vertentes, né? A gente tem conteúdo que é mais para atrair as pessoas, a atenção das pessoas, como, por exemplo, esse que eu fiz sobre doenças que podem gerar o direito à aposentadoria. Eu sei que esse conteúdo é um conteúdo que atrai muita pessoa, a atenção das pessoas, sabe? Traz alcance para o seu nome. Mas não necessariamente é um conteúdo que vai trazer muitos clientes. A princípio, ele vai trazer pessoas que vão começar a consumir o seu conteúdo. E aí, há conteúdos que são mais profundos, que às vezes vão alcançar muito menos pessoas, 10 mil, 20 mil pessoas, por exemplo. Mas são esses conteúdos que vão gerar um nível de consciência maior nessa audiência que começou a me acompanhar, para que ela queira me contratar. Então, assim, acaba que eu tenho essa diferenciação nos formatos de conteúdo. E isso serve para qualquer nível. Conteúdos de atração e tem conteúdos de conversão, para você converter essa pessoa no seu cliente. E esse gancho que você puxou é muito interessante, porque você falou primeiro, ainda na época dos artigos, da consistência, da constância de continuar fazendo, dos vídeos agora que você faz sempre, mas também pensar que são objetivos diferentes que eles vão ter. Porque às vezes você pensa, não, eu vou fazer um, porque daí vai vir que eu vou fazer esse, e daí vai estourar e vai vir muito cliente. E pode ser, mas pode também não ser. E é legal pensar que são conteúdos com objetivos diferentes, até porque, como você disse, você faz hoje pelo menos todo dia tem um. Então, se todo dia você quiser um para converter, para trazer o cliente de fato para o escritório, talvez não seja viável assim ter um assunto que vá atingir tanto, né? Uhum.
E também Isso, até pela satisfação. isso, e quando a gente começa a produzir conteúdo, quando a gente está com a mão na massa e pega uma certa constância, a gente começa a perceber quais são esses tipos de conteúdo, sabe? Se você quer um conteúdo onde você quer começar ali o seu perfil, quer entregar bastante o seu perfil para as pessoas, né? Para que as pessoas conheçam o seu nome, você vai começar a produzir mais, focar mais nesse tipo de conteúdo que você sabe que ele chama atenção, que ele traz muita gente. E para você começar a converter, então você começa a produzir um conteúdo mais denso, mais explicativo. Por exemplo, tem conteúdos que eu sei que não vão atingir muitas pessoas, mas que a chance de trazer clientes é muito grande. Conteúdos específicos sobre profissões. Por exemplo, vou falar sobre a aposentadoria do dentista, ou vou falar sobre a aposentadoria do vigilante. Eu começo a produzir conteúdos bem destinados mesmo, com um público-alvo muito bem definido, para atingir poucas pessoas ali, mas essas poucas pessoas vão se interessar bastante. Por exemplo, se eu falo sobre planejamento previdenciário específico para um dentista, isso vai chamar bastante deles, vai gerar um compartilhamento ali dentro dessa área. Isso aqui tem grande chance de eu conseguir fechar um contrato, porque eu estou destinando muito bem esse conteúdo. Eu não vou ter um conteúdo que vai explodir, viralizar, né? Mas eu vou ter um conteúdo que vai ter chance de conversão em contrato. Porque o nosso interesse nas redes sociais, quando a gente fala de crescer o nosso negócio, crescer a nossa advocacia, é em trazer clientes, não é em ter números. É claro que números de seguidores, quanto mais você tem, mais pessoas vão vir para querer fechar contrato com você, mas isso por si só não vai te ajudar. Você tem que ter um público qualificado que tem interesse, né, no nosso conteúdo. Sim. Não, perfeito. E você estava comentando que o teu perfil hoje também no Instagram está mais focado em compartilhar com as pessoas e ter como passar essa questão do marketing digital. Eu acho que é muito rico, porque muito que você está falando aqui talvez desperte para muitas pessoas, muitos advogados, a ideia de como começar a fazer. Então, até já vou deixar primeiro para a Malu dizendo que sim, vai ficar salva a live, você vai poder assistir depois toda a live. Então, quem por acaso chegou depois vai poder pegar o comecinho, quem tiver que sair antes também vai dar para pegar tudo que a gente conversar. Mas também do pessoal já te seguir, já vou recomendar que o pessoal siga teu perfil aqui no Instagram para aprender mais, porque assim, a gente vai compartilhar hoje por 1 hora, mas amanhã você vai ter conteúdo falando no Instagram, semana que vem, e outro dia. E eu acho que é muito rico para o pessoal acompanhar mesmo isso, porque é um processo, né? Quanto tempo você levou até chegar hoje? Assim, quanto tempo você está fazendo divulgação digital? Olha, que eu comecei a produzir conteúdo com firmeza e constância mesmo, aparecendo, né? Porque antes eu tinha muita vergonha de aparecer. Então eu ficava meio que, sabe, tentava evitar, fazia um conteúdo mais por escrito. Mas começando mesmo foi em fevereiro do ano passado. Fevereiro de 2021 foi quando eu fiz o primeiro vídeo lá no TikTok. E depois disso, é claro que a gente tem altos e baixos no começo, principalmente, né? Teve alguns momentos em que eu parei a minha produção de conteúdo por algum tempo, talvez 1 semana, 2 semanas, mas que eu venho mesmo insistindo aqui desde fevereiro de 2021 e tem sido muito bom. Inclusive, eu fechei o meu primeiro contrato produzindo conteúdo lá no TikTok em 1 mês e meio, mais ou menos. Foi quando eu consegui fechar o meu primeiro contrato. Aí eu consegui fechar um contrato de planejamento, 2 contratos, na verdade, porque foi um casal. A primeira mulher me contratou, fiz o planejamento dela e depois ela gostou tanto, passou para o marido dela, fiz o planejamento do marido dela, vi que ele tinha direito à aposentadoria e entrei com a aposentadoria dele. Então foi assim, foi 3 em 1, 3 em 1, né, que fala. Então assim, eu consegui 3 contratos, então foi algo incrível, foi muito bom, que me deu um gás para continuar, que eu vi ali que funcionava, sabe? Foi quando deu a virada de chave que eu falei, não, realmente isso aqui tem algo a mais, é promissor para minha advocacia. E aí eu continuei firme. Primeiro, parabéns, né, para você assim, pela coragem de fazer e de continuar fazendo. Essa parte que você falou da começar por trás assim da câmera, querer começar escrevendo, né? Essa questão do será que eu me exponho visualmente? Como que eu coloco no vídeo? Será que vamos levar a sério sendo um advogado? Eu já ouvi muita gente falando, não, advogado não devia estar em rede social. E é aquela coisa que a gente fala, será que não devia, né? Tanta gente, dando bacana, fazendo um trabalho social também, chegando a tantas pessoas que não chegariam se não fosse a rede social.
Então, Exato. eu acho que tem um lado da prestação do serviço, né? Muito interessante de ser pela rede social. Isso, e assim, eu tinha muita vergonha porque desde sempre eu fui a pessoa mais tímida, né? Então, para começar para mim foi muito difícil. Eu precisei enfrentar algumas barreiras para conseguir começar e gravar esse primeiro vídeo. E assim, hoje eu vejo que valeu muito a pena passar por cima de tudo isso, porque eu recebi, principalmente no começo, eu recebi algumas críticas, inclusive eu já compartilhei no meu Instagram, tenho print de várias críticas que eu recebi, comentários negativos de colegas de profissão. O engraçado é que as, na sua maioria, elas não vêm do cliente, porque o cliente ama isso, o cliente ama ver você aqui compartilhando informações, mas as críticas vêm geralmente dos colegas de profissão. Então, é difícil você receber esse tipo de crítica, pessoas que são seus colegas. E para você se manter firme, apesar dessas críticas, realmente não é algo fácil, é desmotivador. Mas mesmo assim, eu decidi que eu ia persistir, eu estava acreditando muito no potencial do digital, eu sabia que era um caminho que valeria muito a pena, então eu decidi persistir. E hoje eu vejo que, assim, eu fiz muito bem não desistir e escutar essas críticas, sabe? E que bom, né? Que bom que você pode acreditar nisso, porque eu acho que é tão importante a gente testar a fundo. Você fala, eu vou testando. Depois você vai vendo que a coisa vai trazendo um retorno e que o cliente final está muito satisfeito, que a pessoa realmente está sendo atingida positivamente por aquele conteúdo, dizendo, poxa, se não fosse a doutora Bianca, eu jamais ia saber que eu podia fazer isso. Eu jamais ia continuar insistindo em alguma coisa, no caso do planejamento, um tipo de contribuição, de repente, que não ia me levar onde eu queria para aposentar com, enfim, o tempo que eu gostaria, ou o valor que eu gostaria, ou... Então, deve ser muito gratificante também olhar e falar, olha, deu certo persistir, e quanta a gente não conseguiu ajudar e trabalhar, graças a isso também, a não ter ouvido essa posição contrária, né? Exato, e assim, eu vejo muitas pessoas que me mandam mensagem, às vezes pessoas que nem todos vão, é claro, se tornar seus clientes, mas mesmo assim você está ajudando essas pessoas, sabe? Você está dando informação que pode mudar de fato a vida daquela pessoa. Por mais que ela nunca te contrate, você está ali impactando a vida de alguma forma. Porque quando a gente fala do digital, a gente tem uma proporção muito grande, né? Uma proporção que atinge milhares ou até milhões de pessoas. Então, esse impacto é um impacto social muito grande. Então, é algo que vai além de você simplesmente conquistar clientes, você trazer clientes e crescer o seu negócio. É claro que esse é o nosso objetivo principal quando a gente está nas redes sociais, para alavancar o nosso negócio, não tem como falar que é diferente, mas ao mesmo tempo a gente está ajudando pessoas, né, fazendo a diferença na vida de outras pessoas com o nosso conteúdo. Então, isso aqui é muito gratificante, não tem palavras mesmo que pode expressar quando alguém vem falar com você e mostrar que você teve esse impacto, sabe? E são milhares, esses que viralizaram assim, que deu um pouco de vida, deu 100 mil, 200 mil. Pense, são estádios de futebol lotados, assim, de gente que está vendo o teu conteúdo. Não, esse aqui deu bem certo. 1 milhão, 2 milhões. É um alcance, né? Que por mais cartõezinho, por mais outras ferramentas físicas ou presenciais que você quisesse, quantas pessoas em outras cidades, em outros lugares estão te vendo e, como você falou, tendo essa pensa positiva do conhecimento para poder falar, olha, vou contratar ou vou perguntar mais sobre isso, vou procurar até outra pessoa, mas muda muito a vida da pessoa que viu o Exato, conteúdo, né? exato. E assim, eu sempre fico refletindo sobre a seguinte questão. Eu tenho quase 5 anos de advocacia, né? Me formei no final de 2017. Então, eu hoje já conquistei clientes de vários estados, atingi pessoas fora daqui de Tumbiara, né, na cidade onde eu moro. E isso é muito incrível, porque talvez se não tivesse digital, se fosse algum tempo atrás, será que eu teria esse alcance? Né? Quanto tempo eu demoraria para ter esse alcance? Talvez eu precisaria, sei, me expor em alguma televisão bem, né, que tivesse uma audiência muito grande para conseguir isso, conquistar tantas pessoas, ou um jornal muito famoso. Hoje não. Hoje, de maneira gratuita, sem precisar investir um centavo, eu invisto o meu tempo, basicamente, produzir conteúdo e gravar ele, editar e pronto.
eu estou alcançando pessoas de vários outros estados. É claro que a gente pode investir também em tráfego pago, né, colocar dinheiro para impulsionar isso aí, mas eu basicamente faço de forma orgânica. Tráfego pago eu invisto aqui no Instagram, em alguns momentos, né, no meu Instagram, mas lá no TikTok foi tudo de forma orgânica, então a gente consegue fazer isso tranquilamente. Que é outra dica fabulosa, porque as pessoas pensam, eu vou começar lá, mas daqui a pouco eu vou ter que pagar. E aí você falou que já faz quase 2 anos, agora em fevereiro vai fazer 2 anos que você está lá, e com tráfego orgânico, quer dizer, sem patrocinar, sem ficar pagando a mais por isso, né? Isso de forma orgânica. No TikTok eu nunca investi, e na verdade essa parte de investir em tráfego no TikTok, eu nem aconselho, porque é um alcance tão grande que você tem se você conseguir acertar o seu conteúdo, que não tem necessidade. É mais interessante você investir no conhecimento de como fazer isso do que você realmente colocar dinheiro lá para impulsionar. Agora, se você está no Instagram, se você está produzindo conteúdo aqui no Instagram, por exemplo, você é advogada previdenciarista e está começando o seu perfil aqui no Instagram. Eu aconselho que, se você queira começar com tráfego pago, tenha pelo menos ali um mês de constância na produção de conteúdo no orgânico. Você faz conteúdo por um mês, pelo menos, um conteúdo constante, né, pelo menos todos os dias, para gerar uma base de conteúdo interessante, para depois você começar no tráfego pago, talvez colocando, por exemplo, 3 posts, impulsionando 3 posts ali que mais tiveram um bom alcance, sabe? Para produzir conteúdo e, ao mesmo tempo, impulsionar ele cada vez mais. Mas começar com o tráfego pago, comecei hoje com o meu perfil, fiz um post, vou patrocinar esse post. Não é interessante, porque geralmente quem entra no seu perfil, quem vê o seu post, viu um post ali sobre planejamento previdenciário, gostei muito desse conteúdo, vou entrar no perfil para entender mais a respeito disso, para conhecer essa advogada, para conhecer esse advogado, para ver se eu realmente quero contratar. Aí a pessoa entrou no perfil, tem só um conteúdo. Não vai funcionar. Então, é uma constância, né? Você tem que mostrar ali, através do seu conteúdo, que você sabe, que você é autoridade, que você tem relevância no seu nicho. Então, são um conjunto de fatores para construir esse perfil, que é importante também. E você acredita que dentro das principais estratégias que você usa hoje, está essa divisão entre onde eu patrocino e onde eu não patrocino? Olha, é interessante, por exemplo, no meu Instagram, no TikTok eu não patrocino conteúdo, eu só faço conteúdo no orgânico porque a entrega lá é muito boa e quando você consegue atingir, você consegue fluir muito bem essa entrega sua. Mas no Instagram hoje eu faço essa divisão. Então, por exemplo, eu fiz um conteúdo aqui bem legal, que deu bastante engajamento, as pessoas gostaram bastante, aquele tipo de conteúdo que gera comentário, sabe quando você interesse das pessoas em saber mais a respeito daquilo, gera mensagens no direct. Então, quando eu percebo esse tipo de conteúdo, eu patrocino ele, eu impulsiono ele de alguma forma para conseguir atingir mais pessoas aqui dentro do Instagram, mais pessoas que são interessantes para mim com relação ao meu público-alvo, entendeu? Então, eu sempre faço isso. Eu diferencio. Não é simplesmente você pegar qualquer conteúdo que você fez e patrocinar. Porque às vezes você vai estar queimando dinheiro, né? Patrocinando qualquer conteúdo sem um. É interessante você ir lá nos insights do seu Instagram, tem como a gente ir lá nos insights e dar uma olhadinha. Qual que é o conteúdo que mais está gerando comentário ali? São esses 2 aqui, então eu vou pegar esses 2 conteúdos e vou colocar ali, nem que seja R$5 por dia, porque é o mínimo, né? $1, não sei quanto está mais ou menos o valor do dólar hoje, mas você pega ali $1 e por dia patrocina aquele conteúdo, vai ficar lá todos os dias entregando para 100, 200, 300 pessoas. Talvez você alcançando essas pessoas aí na sua cidade, na sua região, já seja algo incrível, né? Algo muito bom para conseguir e fechar contratos. Então é interessante fazer isso também. Legal. E sobre a questão dos vídeos, você lembra se teve alguma dica ou alguma coisa que você desenvolveu, algum método para ficar mais à vontade para começar a gravar? Porque a gente está falando muito dessas divulgações e, claro, tem muito conteúdo escrito, mas a gente sabe que para o TikTok os vídeos é que tem a maior entrega, né? E no Instagram também tem bastante entrega quando a gente faz vídeo explicando, que você tem ali o rosto do profissional junto com o conteúdo, né? Com a entrega que está sendo feita.
Mas você lembra de alguma coisa que você tenha pensado ou tenha desenvolvido de estratégia para vencer essa barreira inicial e começar a fazer? Sim, com certeza. No começo, como eu falei, eu tinha muita vergonha, né? Eu não gostava de. Eu gostava muito de tirar fotos, sabe? De selfie e tudo mais, mas na hora de gravar vídeo, eu simplesmente travava. Inclusive, eu tenho no meu perfil o primeiro vídeo que eu fiz para os stories, e eu tava assim, totalmente dura, e minha voz parecia que nem saía, sabe? De tanta vergonha. Mas é o começo, né? Nunca a gente começa perfeito. A gente sempre começa mais ou menos, aquela coisa cheia de erros, né? E tem que ser assim, é o caminho que a gente vai trilhando, né? Então, quando eu comecei, alguns fatores foram muito importantes para eu, de fato, conseguir gravar meu primeiro vídeo. Primeiro, eu sabia a importância de estar no digital mostrando o meu rosto, porque o cliente, ele quer ver quem está por trás daquele conteúdo. Ele quer entender quem é aquela advogada, quem é aquele advogado que está passando aquela informação, para ver se identifica, né, se realmente gosta daquele profissional. Então, é necessário. Nós, como advogados, precisamos falar, mostrar o nosso conteúdo aqui, falando, né? Então, eu percebi essa importância, eu sabia que isso era uma barreira, esse medo, era uma barreira que estava entre eu e os meus clientes, futuros clientes, os meus objetivos. Tinha essa consciência, que foi o primeiro passo, e falei, tá, a partir de então, era o começo do ano, né, começo de 2021, eu vou estabelecer como meta de ano que esse ano eu preciso começar a gravar conteúdos, porque eu não aceito mais não crescer o meu negócio por conta desse medo. Então, eu decidi estabelecer uma data assim, limite mesmo para cumprir com esse objetivo, que foi em fevereiro. E aí, a partir disso, eu estabeleci essa data. E é interessante, talvez, quem queira, por exemplo, colocar um guardião, né, que vai ficar observando você cumprir essa data. Você pode colocar algum benefício que você vai conseguir ao cumprir essa data, ou às vezes alguma punição que você vai ter se não cumprir. Isso é interessante, é algo que a sua mentalidade vai colocar em prática, né? Algo bom também é você se comprometer com as pessoas, você fazer um compromisso social, em público, de que você vai começar a fazer tal coisa. Então, por exemplo, você faz um story informando que a partir de semana que vem você vai fazer conteúdos em vídeo toda semana para sua audiência. Isso é um compromisso em público que você está fazendo e é muito mais difícil você fugir desse compromisso quando você fez ele em público, né? Então é algo que te força também e foi bom para mim. E sabe como eu comecei a me destravar mesmo, de fato, na prática? Comecei a responder, às vezes a gente recebe um direct com alguma dúvida, alguma pessoa te mandando alguma coisa, ao invés de mandar um áudio respondendo esse direct ou escrevendo um texto, eu pegava o celular e gravava um vídeo respondendo esse direct. Era eu e aquela pessoa. Era uma única pessoa, eu comecei a ficar mais tranquila ali, né? Era só uma pessoa, respondia, tudo bem, pronto. Outra forma também foi começar a colocar melhores amigos no Instagram. Você pode colocar nos stories, por exemplo, 10 melhores amigos nos stories. E essas pessoas vão receber esse conteúdo seu. E você escolhe as pessoas que você mais se sente à vontade para você gravar um vídeo, né? E você começa ali a produzir conteúdo, sua rotina, fala, sabe? Começa a conversar com aquelas pessoas através dos stories. Essa é uma forma de você também começar a desbloquear a sua desenvoltura aqui no digital. E por último, também, algo bem legal que o Instagram tem como opção para a gente é fazer live de teste. É uma live de prática. Ou seja, você faz uma live sozinha, sem ninguém assistindo. Tem como você entrar lá, abrir a live, tirar, não pública, né? Mas sim uma live onde só você vai estar assistindo, fazendo ela. E aí você começa a gravar essa live como se você realmente estivesse, sabe, fazendo uma live mesmo para as pessoas. Vai lá, faz o seu conteúdo, conversa. Então, isso também é bem legal para a gente começar a desbloquear. Não tem outra forma. Às vezes as pessoas ficam pensando, mas não tem como algum outro insight que eu não precise fazer isso? Não tem. Para a gente começar a desbloquear, a gente tem que agir, colocar a mão na massa. Só assim a gente consegue. Eu era muito vergonhosa e, assim, às vezes as pessoas falam que nem acreditam, né, que eu tinha muita vergonha para fazer vídeos. Mas eu tinha muito. Se você voltar nos meus vídeos lá no começo, no TikTok, você vai perceber isso. E eu comecei a fazer, e hoje eu consigo fazer live, consigo fazer vídeos tranquilamente, falar em público. Então foi algo que eu fui adquirindo com o tempo, sabe? Com essas técnicas aí que eu
vocês. E eu acho que é muito legal você falar quando você começou, passar essas dicas. Então, por exemplo, ter um guardião, eu achei super legal isso. Ter alguém que você fala, olha, me cobra, me ajuda, porque você tendo uma data, você tendo alguém que vai estar junto com você, é mais fácil. De fato, você não está sozinho, você está contando com alguém que você confia. E é muito legal você imagina do guardião, assim, alguém que vai te dar um apoio, né? Que vai ter um pouco de unidade ali, vai ser quase um grupo para fazer. É você fazendo, mas você se sente amparado. Sim, com certeza. A pessoa vai te dar firmeza para te cobrar, né? Falar assim, olha, você não está fazendo, peraí, vamos fazer isso aqui, né? Te lembra dos seus objetivos. Então, é algo bem legal de se fazer. Eu acho bem interessante. É uma forma da nossa mentalidade trabalhar a nosso favor, né? Sim. O compromisso público também, né? De você passar e falar, olha, vou começar a fazer. Então, como é que você vai ficar depois se não tiver feito, né? Se não tiver começado, pelo menos. Então, acho que são dicas bastante ricas, assim, o pessoal tá falando, olha, que tá adorando muito, a Júlia Maciel falou, olha, adorei, tá sendo muito bom. Eu acho que é disso, de falar um pouco dos bastidores, né? Porque a pessoa, como você falou, passa lá e fala, nossa, super, Bianca fala super bem, tá fazendo uma live aqui, outra ali, explicando, não sei o que, falando vídeo. E aí, é fácil, ela já acordou, nasceu fazendo, né? Tipo, Pois é, e não foi nada disso. Eu tinha. e você comentou de começar fazendo, né? Não tem jeito aquela coisa, não tem como experimentar o cardápio só de ler, né? Você precisa pedir a comida, você precisa fazer ali, você não tem. Exatamente. Não tem como você eu falar, não, é só você fazer um exercício aqui e tal, né? E começar a fazer. Só você sentar, mentalizar. Não, não tem como. Isso aí a gente tem que sentar na frente do celular, abrir e ir com tudo. É claro que muitas vezes a gente vai ter vergonha do que as pessoas vão pensar, do que os nossos colegas vão falar a respeito da gente, mas eu vejo que muita coisa, a maioria das críticas que a gente vê hoje com relação ao digital, fala mais sobre quem está dando a crítica, né? Quem está destilando aquele ódio, às vezes, do que sobre você, sabe? Muitas vezes as pessoas não têm a coragem, às vezes tem, sei lá, algum bloqueio muito grande, quer te criticar justamente para que você também se desmotive e não faça aquilo. Mas com o tempo, quando você começa a trabalhar isso na sua mente de forma forte, sabe? Trabalhando o seu objetivo de forma muito clara, não tem como. Você começa a entrar naquilo, começa a ver os resultados, que está funcionando, que as pessoas estão te reconhecendo. Às vezes alguém que para você na rua e fala assim, nossa, eu gosto do seu conteúdo, você me ajuda. Você nem imagina que aquela pessoa assiste o seu conteúdo, isso é muito bom, sabe? Isso é muito gratificante. E aí você vai ficando empolgada, né, com aquilo. Você vai pegando todos os reforços positivos, né? Porque vai ter também muita gente que vai gostar muito e vai elogiar, falar, nossa, muito obrigada, que bom que tá dando certo, que bom que você tá fazendo. Isso, exato. Agora, a gente tinha comentado um pouquinho no começo, né, sobre alguns erros, alguns tropeços, coisas que a gente acha que não, agora eu vou arrasar com isso e chega lá e não é tão arraso assim. Claro, a gente aprende. Você lembra de pelo menos duas coisas, ou três, ou duas ou três situações que foram assim? Que falou, nossa, aqui vai ser muito bom, e daqui a pouco, não foi exatamente assim. Com certeza, com certeza. No começo, quando eu fazia os vídeos, né, às vezes a gente fala, nossa, esse conteúdo aqui tá maravilhoso, isso aqui vai trazer pelo menos uns 10 clientes para mim. Aí você vai lá e posta, e não dá nem 10 curtidas. Então, assim, isso acontece, sabe? Tem alguns erros que eu percebi bastante, que são vários, na verdade, mas eu vou citar alguns mais importantes, que é você não saber com quem você está falando. O que a pessoa deseja ouvir de você. Muitas vezes eu vejo advogados que estão fazendo conteúdo no digital, você entra no perfil do Instagram, do TikTok dessa pessoa, e essa pessoa está produzindo conteúdo tão denso, às vezes falando coisas, sabe, tão profundas do direito, que ela, ao invés de estar atraindo cliente, está atraindo advogado. A pessoa fala, Bianca, eu só estou atraindo os meus concorrentes, né? Só advogados, eu não consigo atrair clientes que eu estou fazendo de errado. Aí entra no perfil da pessoa, tá lá falando, por exemplo, sobre
como funciona dentro de um processo administrativo, os passos do processo administrativo, sabe aquela coisa mais profunda? Ou, por exemplo, requisitos de um recurso. São coisas muito profundas que o seu cliente não quer saber. Com o tempo eu percebi que o cliente ele não quer saber como você vai fazer isso. Eu vou primeiro fazer tal coisa, depois eu vou colocar tal argumento e tudo mais. O cliente não quer saber isso. Ele quer saber se você é apta para resolver o problema dele e se você vai resolver. Ele quer saber se você tem essa capacidade. Então, você tem que mostrar que você tem essa capacidade, sabe? Como eu vou te ajudar, então, a se aposentar? Como eu vou te ajudar a ter uma aposentadoria melhor no futuro? Sabe? É isso que ele quer saber. Não sobre como que você vai fazer isso. Eu vou montar um planejamento e começar a explicar como funciona dentro de um planejamento, sabe? Então, eu percebi que isso estava fazendo com que o cliente se afastasse de mim, ao invés de trazer ele. Fazer esse conteúdo dentro, às vezes colocar uma jurisprudência muito profunda, usar termos que as pessoas não conseguem entender. Eu comecei a perceber que isso estava afastando as pessoas, ao invés de trazer elas para o meu perfil. Então, esse foi um erro muito, muito assim, grande que eu cometi e que a maioria de quem está começando a produzir conteúdo também comete, que eu diria que é o principal, sabe? Mas tem outros erros também, como, por exemplo, erros técnicos. Às vezes você faz um conteúdo muito bom, um conteúdo informativo bem legal, que as pessoas querem saber a respeito, mas você está com a iluminação muito ruim. O que acontece quando a gente está com a iluminação muito ruim ou com um áudio muito ruim? As pessoas, o Instagram ou o próprio TikTok, eles não entregam o seu conteúdo tão bem. E quando eu falo de iluminação ruim ou áudio ruim, eu não estou falando sobre você ter que comprar um microfone ou você ter que comprar uma ring light para você começar, um iPhone para você começar. Eu não comecei com nada disso, nem com iPhone, nem com ring light, nem com microfone, nada. Hoje eu tenho essas coisas, mas foi com o tempo. No começo eu pegava a iluminação de uma janela, né? Aproveitava o sol ali e fazia um conteúdo e já estava super legal. Então, assim, tomar cuidado com essas coisas também. Às vezes a gente está num ambiente muito escuro, sabe? Um ambiente que tem muita informação sonora e as pessoas não vão consumir aquele conteúdo. É um erro técnico, sabe? Muito simples, mas que a gente percebe bastante também. Esse é legal porque são erros bem diferentes, né? São situações bem diferentes que a Bianca comentou. Eu acredito que logo ela deve voltar com a gente. Mas ela estava comentando dois erros muito diferentes. Vocês perceberam isso? É como ela falou agora. Um bem técnico, né? Da iluminação, porque a entrega do vídeo, o alcance que ele vai chegar, também vai depender da qualidade do vídeo, né? Então, se o vídeo tá bacana, se o vídeo tá chegando bem, depende muito dessa questão da qualidade da imagem e do som. Então, isso é muito legal do ponto técnico. Eu estava aqui comentando com o pessoal como foi bacana essa dica técnica, porque você diz, não, eu vou começar a gravar. E é um detalhe na gravação, você pode gravar desse lado da janela, você pode gravar de frente para a janela, pode gravar de costas para a janela. Você vai gravar do mesmo jeito. Então, por que não lembrar, olha, coloca lá um checklist, verificar a luz, verificar o som. São 2 pontinhos e podem ir para muito mais gente, né? Quando a gente faz com qualidade, assim, atingindo esse ponto, como você falou. Não precisa de grande equipamento, mas é mesmo uma atenção na hora de gravar. Isso. E essa questão do público é muito legal, né? Porque eu acho que muitos advogados, e eu quando me formei, eu lembrava muito disso também, o pessoal dizia, não, você tem que mostrar o quanto você sabe. Mas mostrar o quanto você sabe para o cliente, muitas das vezes confunde mais o cliente do que resolve, porque o que é mostrar o que sabe? Você falou uma coisa muito boa, eu achei isso assim, fantástico, mostra que você é apto, mostra que você vai resolver, que você vai transformar. Até a Maria comentou, ele quer saber o resultado final da coisa, quer saber se... E daí? Eu vou conseguir o que depois? Tá, tem esse processo, tem... Quanto tempo mais ou menos leva? E o que eu posso ganhar com isso? O que eu posso deixar de perder com isso, né? Sim, exatamente. O que eu vejo muitas vezes é que na nossa área, né, na advocacia, os advogados muitas vezes se colocam em um pedestal e não querem fazer certas coisas, né? Às vezes querem, por exemplo, falar muito bonito, termos muito técnicos para mostrar para o cliente que ele é um advogado, né, que está falando bonito, que sabe demais a respeito daquele assunto.
Mas, dependendo da situação, principalmente com o cliente que você está falando, por exemplo, na área previdenciária, se você começar a fazer demais isso, ao invés de você atrair o cliente, ele vai falar, opa, peraí, eu não estou entendendo nada que aquele advogado está falando, ele, não sei, está me confundindo aqui, não consegui absorver a informação que ele está me passando. E aí, de repente, no próximo conteúdo, ele arrastou lá para cima, apareceu um advogado muito mais tranquilo, falando termos simples, né? Termos muito mais acessíveis. E aí essa pessoa fala, nossa, gostei desse aqui, vou contratar esse aqui. Então, tem essa diferença muito grande. A gente tem que pensar com a cabeça do nosso cliente e não na nossa cabeça como advogado, porque quem vai contratar a gente são essas pessoas, né? Então, a gente tem que entender como se comunicar com essas pessoas. Muito legal, muito legal. E quando a gente vai falando do previdenciário, né, tem um impacto muito grande na vida direto de cada um. Tem os clientes também, às vezes, estão numa região rural. Você tem várias questões que você fala, não, se eu explicar, se eu comentar, se eu falar, vai ser muito melhor do que se eu mandar por texto, se eu mandar por algo que vai chegar para ele, né? Porque o vídeo, o áudio, você está, às vezes, caminhando, está no transporte, está em outra coisa, você está ouvindo, você está conseguindo ver hoje. Ainda que nem todo mundo tenha celular, mas é bem mais comum e muito mais frequente do que outros meios, né? Exatamente, as pessoas também se sentem mais próximas, né? Quando a gente faz um vídeo, a pessoa, por exemplo, se você está no Instagram e está compartilhando também, eu sempre falo que o interessante no Instagram, quando a gente está produzindo conteúdo jurídico, não é só ficar 100% do tempo falando sobre conteúdo jurídico. É a gente trazer também um pouquinho da nossa vida pessoal, de como a gente pensa, do que a gente faz, da nossa rotina pessoal. Às vezes você vai na academia, você caminha. É interessante você compartilhar também coisas pessoais, gostos pessoais, justamente para a pessoa se comunicar com você. É a personalidade, né? A humanização do seu perfil. As pessoas hoje querem rosto, querem ver mais por dentro do seu negócio, da sua vida, para gerar essa conexão. Então é importante isso que você falou, de você fazer um vídeo falando com a pessoa. Às vezes ela até se sente mais próxima, né? Eu fui num evento na semana passada que eu conheci várias advogadas que eu conhecia no digital e não conhecia pessoalmente. Então, quando eu vi elas, eu até falei, a gente parece que já se conhece, que a gente já é amiga, né? Porque eu acompanho elas, a vida delas, né, o conteúdo delas, e a gente começa a ter essa sensação. Então, isso é muito legal, é muito importante para atrair mais pessoas, mais clientes para o nosso escritório. E eu acho que esse sentimento da proximidade faz também, como você falou, que a pessoa possa indicar para outros conhecidos, possa falar, olha, eu acho que você vai gostar de ouvir o que essa advogada fala, olha, a Bianca fala assim, assim, assim. Veja só esse aqui, e vai passando, né? Vai divulgando, fazendo indicações do próprio conteúdo. Isso, e é muito interessante isso, porque quando a gente faz um conteúdo, a gente às vezes atinge 1000 pessoas com esse conteúdo, mas na verdade, essas 1000 pessoas estão compartilhando para outras pessoas também que elas conhecem. Porque às vezes eu não tenho esse problema que, por exemplo, às vezes eu não preciso de uma aposentadoria por invalidez no momento. Mas eu conheço 5 pessoas que precisam. Então, eu vou mandar esse vídeo para essas pessoas e falar assim, nossa, olha isso aqui, olha essa informação, você sabia disso? E aí tá onde essas 5 outras pessoas são também potenciais clientes do seu negócio. Por isso que eu falo que o poder digital hoje é algo, assim, incomparável. Não tem o que se compara com o poder digital, esse alcance que ele tem. Às vezes, o advogado com 1 ano hoje de advocacia consegue ter tantos clientes quanto, ou até mais clientes do que um advogado que tem 15 anos de advocacia. Então, é muito democrático isso hoje. Antigamente não era dessa forma, a gente sabe que era muito mais difícil. Então, a gente tem que aproveitar esse momento como uma oportunidade única. Então, a gente já falou bastante pro pessoal que não começou, que comece, né? Que escolha, assim, a rede social que pode ter o público. Eu acho muito interessante quem chegou no comecinho, quem não chegou, como a gente falou, vai ficar gravada a live. De desmistificar um pouco a ideia do TikTok, que sim dá para atrair gente, e muita gente. Com certeza. Pelo TikTok, né? Sim. Essa questão das gravações. E o interessante é que são clientes, tá? Com o digital, a gente atrai muitos parceiros para a nossa advocacia. Hoje, por exemplo, eu tenho parceiros de outros estados, são advogados que atuam em outras áreas, não atuam no previdenciário.
Então, eles não têm essa competência no previdenciário e querem delegar para alguém que tenha. Então, às vezes, você mostrando o seu conteúdo, que você sabe a respeito daquele assunto, um advogado trabalhista, um criminalista, ele vai falar, nossa, direto aparece caso previdenciário, eu estou dispensando esses casos. Não vou dispensar, vou passar para essa parceira minha que consegue atuar. Então, a gente tem essa possibilidade também, que aumenta muito o nosso alcance, né? A potência do nosso conteúdo. Então, isso é interessante também. E quando o conteúdo está claro, ele está simplificado na linguagem, assim, ele tem muito mais chance, como você falou, de servir ao cliente e, claro, ao advogado. Se ele tiver com mais juridiquês, se a gente for dizer assim, se ele tiver um pouco mais técnico, ele vai servir bem aos parceiros, mas já se afasta de alguns clientes, né? De muitos clientes, dependendo da área. Então, mais uma vantagem aí, uma dica dos conteúdos simplificados, né? Dos conteúdos acessíveis, como você estava falando. Sim, com certeza. Então, é sempre buscar fazer isso. Sempre um conteúdo bem claro, bem simples, bem rápido ali, para informar as pessoas. Até porque os vídeos são rapidinhos também no TikTok, né? Sim. Eu gosto de fazer da seguinte forma. Eu gosto de fazer um vídeo com conteúdo ali bem legal. Depende da minha intenção, igual eu falei no começo, né? Se eu quero mais atrair muita gente ou se eu quero mais para converter. Se for um conteúdo que eu quero converter, aí eu vou ter mais segundos ali, eu posso demorar mais tempo, né? Talvez até 3 minutos naquele conteúdo, explicando ele. Mas eu quero um conteúdo que atinge mais pessoas, 15 segundos no máximo ali, para fazer um conteúdo mais viral, para trazer mais essas pessoas para o meu perfil. Aí a gente vai ficar mesclando isso durante a semana, sabe? Não vou passar a semana toda produzindo conteúdo de 3 minutos, mas também não vou passar a semana toda produzindo conteúdo de 15. Eu vou mesclar de acordo com a minha intenção. Então quem está advogando, quem é advogado previdenciário ou de, enfim, qualquer outra área, né? Mas ainda não começou o digital, a Bianca já comentou que para ela, sim, se não começou, comece hoje. Entra lá, faz o perfil e começa agora, né? Exato. Lá no meu perfil tem várias dicas sobre como começar a produzir um conteúdo legal, tá? Eu falo hoje não só para advogados, falo para vários outros nichos, mas também a advocacia. É claro que a gente tem alguns impedimentos na advocacia, né? Alguns limites que outras profissões não têm. Mas, em regra, as técnicas de produção de conteúdo, de como fazer um vídeo, de como fazer um conteúdo legal, você consegue aplicar perfeitamente no seu perfil. Então, vai ficar mais uma vez o convite para vocês seguirem a Bianca aqui no Instagram, né? Advogados de todas as áreas, para poder começar e também avançar nessa divulgação, porque eu acho que, pelo tudo que a Bianca falou, ela não vai parar, ela vai continuar fazendo cada vez mais e mais vídeos e... Com certeza. Pro ano que vem, mais gente. Tá? No 12. Uau. E também ajudando, como você está falando, né? Também ajudando outros advogados, outros profissionais no geral, a também conseguirem abrir essa frente e fazer essa prospecção no digital, na parte jurídica, dentro dos ditames das limitações que a gente tem pela OAB, mas fazendo tudo certinho. E tem muita possibilidade de ter esse alcance que você já tem hoje, né? E continuar crescendo o escritório. Sim, se a pessoa pegar firme a partir de hoje, da nossa live aqui, colocando em prática tudo que a gente colocou, até o meio do ano que vem, por exemplo, eu tenho certeza de que assim, ela consegue dobrar ou triplicar os contratos que ela tem no escritório dela. Se ela pegar firme, se dedicar, produzir um conteúdo bom, não tem erro, não tem segredo, sabe? O maior motivo das pessoas não conseguirem, na verdade, é pelo fato de não terem constância e persistência. Elas começam por um mês e acham que, um mês eu não fechei um contrato, não funciona para mim, tudo mais, vou desistir. Esse é o maior problema. É você insistir até dar certo, porque dá certo. Só precisa ter um momento em que você vai conseguir, sabe? Enquanto você não conseguir, persiste, porque funciona. Para vários outros advogados está funcionando, porque para você não funcionaria, sabe? É só você conseguir ter essa persistência mesmo até fazer dar certo. Acho que esse é o melhor recado que a gente pode dar para o pessoal, né? Para a gente finalizar. Assim, continuem, comecem quem não começou ainda. Acreditem que tem muita oportunidade e que é um caminho muito próximo para o escritório.
Bianca, se você quiser comentar mais um pouquinho, mas eu estou muito contente de te ouvir. Foi muito legal essa quase uma hora aí que a gente está conversando. Foi bem rico, assim, o compartilhamento. Muito legal a tua história. Bom, o recado que eu quero dar é que realmente, para quem está com dificuldade no escritório de começar, né, a atrair clientes, às vezes tem muita gente que está desmotivada com a advocacia, porque apesar de amar a área, não consegue trazer clientes, né, atuar e viver disso. Eu aconselho que se dê essa chance, sabe, de acreditar que é possível através do digital. Comece a estudar sobre isso, produza um conteúdo constante. No começo você vai errar, é claro que todo mundo no começo erra, mas o importante é ter a persistência de ir melhorando, né, sempre. E quando você fechar o seu primeiro contrato aí, você vai perceber que realmente é um bom caminho. Então, esse é o recado que eu dou. E quero agradecer também ao Cálculo Jurídico, né, por ter convidado, por ter me dado essa oportunidade de falar um pouquinho com vocês sobre esse assunto que eu amo. Ah, nada, foi um prazer nosso também te receber aqui. Foi me marcar outras vezes no futuro. Para o pessoal, uma ótima semana. Até terça-feira que vem. Bianca, muito obrigada. Uma ótima semana para você também. Parabéns. Obrigada a todos que estão participando aqui. Boa semana para vocês. Até mais. Até. Tchau, tchau.